Muitas pessoas têm conhecimento sobre Deus e Jesus, mas poucas são aquelas que buscam entender o Espírito Santo de Deus. Podemos dizer que a Bíblia é dividida em 3 partes. A primeira trata do início do mundo e da manifestação de Deus. A segunda aborda a vinda de Jesus, que morreu para nos salvar. E a terceira começa após a volta de Jesus para o céu, onde ele disse: "Eu vou pedir ao Pai, e ele vai enviar outro Consolador para ficar com vocês para sempre. Esse é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e estará dentro de vocês." Podemos entender que, como estamos vivendo em um mundo após a morte de Jesus, estamos na terceira parte da Bíblia, o período do Espírito Santo. Hoje, você entenderá o que é o Espírito e a importância de receber o Espírito Santo para sua vida e salvação. Antes de começarmos, te convido a deixar um like, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para que o YouTube o avise sempre que publicarmos um novo vídeo. Se você está curtindo o conteúdo e quer apoiar o canal, confira o link no primeiro comentário fixado para se tornar um membro. Combinado? Então, vamos começar. Até mesmo nosso Senhor Jesus, antes de iniciar seu ministério aqui na terra, recebeu o Espírito Santo, como é revelado em Mateus capítulo 3, versículo 16, quando ele foi batizado e o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba. A importância do Espírito Santo é ressaltada em Lucas capítulo 24, versículo 49, onde Jesus instruiu seus discípulos a permanecerem em Jerusalém até serem revestidos com poder do alto. Assim, meus caros, podemos ver que é crucial para nós também buscarmos a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos ser capacitados a realizar os planos e propósitos que Deus tem para cada um de nós. Nesses poucos versículos, vemos a importância do Espírito Santo na ação de Deus aqui na terra. Mas afinal, o que é o Espírito Santo? O que é estar cheio do Espírito Santo? Para você entender o que é ter o Espírito Santo, primeiro você tem que entender o significado da palavra Espírito. Vamos ver o que significa a palavra Espírito no dicionário. De acordo com dicionários comuns da língua portuguesa, o termo Espírito pode ser definido de várias maneiras, incluindo alma ou essência imaterial de um ser humano, força vital ou energia que anima os seres vivos, mente, alma ou consciência. Essas são algumas definições da palavra espírito encontradas no dicionário. Quando nos referimos ao espírito, estamos falando do pensamento, da parte imaterial ou incorpórea que guia o ser humano. O espírito é a inteligência humana. Agora vamos examinar o que a Bíblia diz sobre o Espírito. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 está escrito: "Porque quem entre os homens conhece os pensamentos do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus." Esse versículo mostra que somente a própria mente de alguém pode verdadeiramente conhecê-la. Se o espírito do homem é a sua mente, então quem mais além da própria pessoa pode conhecer e compreender seus pensamentos? Ninguém além dela mesma tem acesso à sua mente. Nem mesmo o diabo pode acessar os pensamentos de alguém. Da mesma forma, nem mesmo aquelas pessoas mais próximas e íntimas podem compreender completamente a mente de outra pessoa, pois somente Deus, que é o Criador de tudo, tem esse conhecimento. Exceto por Deus, ninguém mais sabe o que alguém está pensando em um determinado momento.
Isso explica por que às vezes pessoas próximas podem nos surpreender com suas ações. O inimigo não tem acesso aos nossos pensamentos. Ele pode apenas interferir, se aproveitando das nossas fraquezas, observando nossas palavras, ações, olhares e comportamentos nos momentos difíceis das nossas vidas. Ele nos observa, mas não tem acesso aos nossos pensamentos íntimos. Somente o espírito humano, que é a própria mente, e Deus tem esse conhecimento interior. Na última parte do versículo, é afirmado que ninguém além do Espírito de Deus pode conhecer as coisas de Deus. Esse versículo deixa bem claro que ninguém pode saber as coisas de Deus, onde somente o Espírito de Deus tem acesso às coisas de Deus. Podemos concluir que se eu quero conhecer a Deus, se eu quero saber as coisas de Deus e fazer a sua vontade, eu preciso ter o Espírito de Deus. Ou seja, eu preciso ter a mente de Deus. Espírito significa inteligência e santo significa separado. Logo, tendo o Espírito de Deus, você passa a ter uma inteligência separada, uma inteligência que pensa diferente do que o mundo pensa. Você não vai viver na injustiça e nem conviver fazendo coisas erradas, você vai viver de forma separada. As pessoas não sabem o significado da palavra santo e vivem falando por aí de modo debochado, dizendo: olha lá o santinho. Na verdade, elas estão dizendo: olha lá o separado, pois a pessoa não se enquadra nas coisas desse mundo. Uma vez a pessoa cheia do Espírito Santo, ela passa a ter a direção do próprio Deus. O próprio Espírito Santo vai te dizer como devem ser as suas escolhas, suas atitudes e suas reações. Quem não tem o Espírito Santo é conduzido pelo espírito humano. E é por isso que às vezes vemos noticiários de pessoas fazendo coisas absurdas, pois elas pensam com o espírito humano e são sujeitas às tentações desse mundo, pois não tem um filtro dentro de si que as limite, não tem a forma de pensar que vem do alto, não tem a lucidez espiritual. Por isso, logo após a pessoa ser batizada nas águas, ela tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, pois é muito difícil agir nesse mundo em concordância com Deus sem ter o poder de pensar de Deus. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, é como se houvesse uma fusão do espírito humano com o Espírito de Deus. A mente da pessoa se funde com a mente de Deus. A partir daí, Deus passa a ter um canal com o ser humano, passa a ter uma ligação, um link, pelo qual ele vai inspirando e orientando. Então, estar cheio do Espírito Santo é estar sendo controlado pelos pensamentos de Deus. Amém? Às vezes, as pessoas são admiradoras de um artista famoso ou são torcedores fanáticos de um time, seguidores de influenciadores em todas as redes sociais e absorve seus comportamentos e modos de agir. Nesse caso, elas estão internalizando o espírito daquilo que idolatram e buscam com todo o coração. Sua mente começa a ser moldada pelos conteúdos que consomem, chegando até a alterar sua aparência para se adequar ao estilo daquilo que seguem. Muitas vezes, esses artistas famosos e influenciadores podem até estar sendo usados pelo inimigo para influenciar e afastar as pessoas do Espírito de Deus. Da mesma forma, quando alguém recebe o Espírito Santo, ocorre uma transformação evidente em seu comportamento, como a abstenção de palavrões e o abandono de vícios como a pornografia ou malandragem se tornam visíveis. A pessoa passa a ter uma mente separada, resistindo às tentações do mundo, graças à influência direta do Espírito Santo, que a orienta interiormente para evitar a prática do mal. Agora, como podemos alcançar essa transformação? Como podemos ter a mente de Deus em nós? Essa é a questão crucial.
A mente de Deus só pode ser alcançada através do Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é a própria mente de Deus. E como podemos receber o Espírito Santo? Para isso, é necessário colocar Deus como nosso principal ídolo, ter interesse nas coisas de Deus e na sua palavra. É preciso negar nossos próprios desejos, mesmo que isso seja difícil. A leitura regular da Bíblia é fundamental. Ela não deve ser apenas um objeto de decoração em nossa casa. Como Jesus disse no livro de João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que dá a vida. A carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. A vontade de Deus está disponível para você por meio da Bíblia. E ao ler a Bíblia, você absorve os pensamentos divinos e permite que o Espírito influencie sua mente, tornando-a viva com a palavra de Deus. Agora, reflita sobre o que tem ocupado a sua mente e espírito. Suas escolhas, as músicas que ouve, os convites que aceita e as pessoas com quem convive, tudo isso reflete o que você tem alimentado em sua mente. Será que essas influências te aproximam ou te afastam de Deus? Será que as pessoas ao seu redor aceitariam e apoiariam sua fé em Jesus ou seriam críticas e debochadas? Como reagiriam se você recusasse comportamentos como embriaguez ou relações fora do casamento? Muitas vezes, as pessoas desejam receber as bênçãos de Deus, mas não querem abandonar os padrões do mundo. Talvez você tenha perdido o interesse na leitura da Bíblia e até esteja substituindo a palavra de Deus por influências mundanas. É importante lembrar que aqueles que não têm o Espírito de Deus, ou seja, sua mentalidade e forma de pensar, não pertencem genuinamente a Ele, conforme escrito em Romanos capítulo 8, versículo 9. Vocês, porém, não estão debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Tudo aquilo que preenche sua mente exerce controle sobre você. Concorda? É por isso que vemos esse mundo em tumulto, pois tudo se trata de uma troca de influências. Observe como a sociedade geralmente se divide em grupos nos quais as mentalidades se alinham, onde há uma harmonia de pensamentos entre as pessoas, e a partir desse ponto, uma pessoa passa a influenciar a outra. Então, o que significa estar cheio do Espírito Santo? Significa estar repleto dos pensamentos de Deus. Isso implica que, ao internalizar os pensamentos de Deus, seu comportamento naturalmente muda. Consequentemente, você se distancia das pessoas que vivem sob as influências negativas desse mundo, como vícios, desonestidade, mentira, traição, enganos e entre outros comportamentos reprováveis por Deus. Diante disso, faz sentido o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 10, versículos 34 a 39. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Vim causar divisão entre pais e filhos, entre mães e filhas, entre sogras e noras. Aquele que ama seu pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não está disposto a carregar sua própria cruz e me seguir, não é digno de mim. Aquele que procura sua própria vida a perderá. Aquele que perde sua vida por minha causa a encontrará. Nessa passagem, Jesus afirma claramente que veio a esse mundo trazer a espada, que simboliza a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, para causar divisões entre as pessoas. Quando estamos cheios da palavra de Deus, ou seja, do Espírito de Deus, naturalmente nos afastamos dos valores e práticas desse mundo.
Essa divisão se manifesta quando enfrentamos dificuldades na vida, tentações ou situações desafiadoras que exigem decisões importantes. Se estivermos cheios do Espírito Santo, ele influenciará nossas escolhas e reações, sempre garantindo a nossa vitória. Com a mente controlada pelo Espírito Santo, tomaremos as melhores decisões, moldando assim nosso futuro e garantindo nossa vitória nessa vida. Embora enfrentemos muitas batalhas, podemos vencer com a ajuda de Deus, guiados não apenas para superar os desafios do mundo, mas também para alcançar a vida eterna com Jesus. Portanto, nossa maior necessidade é estar cheios do Espírito Santo, como a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. É essencial buscar ser cheio do Espírito Santo e, para isso, é necessário ansiar pelas coisas de Deus, falar com Ele diariamente e reduzir o tempo gasto em redes sociais e jogos de celular para dedicar-se à leitura da Palavra de Deus. Quando você se entrega à leitura da Bíblia, a palavra e seu significado espiritual o influenciam, capacitando-o a perdoar e a deixar de lado sentimentos como mágoa, tristeza e desânimo, porque o Espírito de Deus passa a habitar em você. No entanto, para alcançar essa plenitude espiritual, é crucial buscar a Deus de todo o coração, como afirmado em Jeremias capítulo 29, versículo 13. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Agora você já sabe o que fazer para receber o Espírito de Deus. Talvez até hoje você tenha enfrentado dificuldades porque tem sido guiado pelo espírito humano e pelas influências mundanas. Talvez suas escolhas de amizades ou lugares frequentados não tenham sido as melhores. Pare um pouco e pense. Considere se dedicar à busca espiritual através da entrega a Deus. Comprometa-se verdadeiramente, envolvendo-se profundamente na leitura e reflexão sobre as Escrituras Sagradas, mantendo uma prática regular de oração e gratidão, além de estabelecer uma comunicação constante com Deus. Eu sugiro que você se desafie a realizar esse compromisso por um período inicial de 7 dias, como um teste de sua fé e dedicação. Estou confiante de que você nunca mais será a mesma pessoa. Quando mudamos, tudo ao nosso redor muda. Busque a Deus, busque a salvação e sejam transformados para melhor. Um sinal da presença do Espírito Santo é o desejo de compartilhar a palavra de Deus com outros. Então peço a sua colaboração para compartilhar essa mensagem no grupo da família, não por mim, mas para ajudar outras pessoas a receberem essa mensagem. Tenho certeza de que será uma grande bênção para todos. Além disso, te convido a deixar nos comentários o que você achou desse vídeo, pois quanto mais interações positivas o vídeo receber, mais o YouTube irá promovê-lo, alcançando assim um público maior. Estamos combinados? Então, por hoje é isso. Obrigado por fazerem parte do nosso canal Fato Milenar. Que Deus abençoe a todos e comigo será. Até o próximo vídeo. Muitas pessoas têm conhecimento sobre Deus e Jesus, mas poucas são aquelas que buscam entender o Espírito Santo de Deus. Podemos dizer que a Bíblia é dividida em 3 partes. A primeira trata do início do mundo e da manifestação de Deus. A segunda aborda a vinda de Jesus, que morreu para nos salvar. E a terceira começa após a volta de Jesus para o céu, onde ele disse:
Eu vou pedir ao Pai, e Ele vai enviar outro Consolador para ficar com vocês para sempre. Esse é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e estará dentro de vocês. Podemos entender que, como estamos vivendo em um mundo após a morte de Jesus, estamos na terceira parte da Bíblia, o período do Espírito Santo. Hoje, você entenderá o que é o Espírito e a importância de receber o Espírito Santo para sua vida e salvação. Antes de começarmos, te convido a deixar um like, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para que o YouTube o avise sempre que publicarmos um novo vídeo. Se você está curtindo o conteúdo e quer apoiar o canal, confira o link no primeiro comentário fixado para se tornar um membro. Combinado? Então, vamos começar. Até mesmo nosso Senhor Jesus, antes de iniciar seu ministério aqui na Terra, recebeu o Espírito Santo, como é revelado em Mateus capítulo 3, versículo 16, quando ele foi batizado e o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba. A importância do Espírito Santo é ressaltada em Lucas capítulo 24, versículo 49, onde Jesus instruiu seus discípulos a permanecerem em Jerusalém até serem revestidos com poder do alto. Assim, meus caros, podemos ver que é crucial para nós também buscarmos a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos ser capacitados a realizar os planos e propósitos que Deus tem para cada um de nós. Nesses poucos versículos, vemos a importância do Espírito Santo na ação de Deus aqui na Terra. Mas afinal, o que é o Espírito Santo? O que é estar cheio do Espírito Santo? Para você entender o que é ter o Espírito Santo, primeiro você tem que entender o significado da palavra Espírito. Vamos ver o que significa a palavra Espírito no dicionário. De acordo com dicionários comuns da língua portuguesa, o termo Espírito pode ser definido de várias maneiras, incluindo alma ou essência imaterial de um ser humano, força vital ou energia que anima os seres vivos, mente, alma ou consciência. Essas são algumas definições da palavra espírito encontradas no dicionário. Quando nos referimos ao espírito, estamos falando do pensamento, da parte imaterial ou incorpórea que guia o ser humano. O espírito é a inteligência humana. Agora vamos examinar o que a Bíblia diz sobre o Espírito. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 está escrito: Porque quem entre os homens conhece os pensamentos do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Esse versículo mostra que somente a própria mente de alguém pode verdadeiramente conhecê-la. Se o espírito do homem é a sua mente, então quem mais além da própria pessoa pode conhecer e compreender seus pensamentos? Ninguém além dela mesma tem acesso à sua mente. Nem mesmo o diabo pode acessar os pensamentos de alguém. Da mesma forma, nem mesmo aquelas pessoas mais próximas e íntimas podem compreender completamente a mente de outra pessoa, pois somente Deus, que é o Criador de tudo, tem esse conhecimento. Exceto por Deus, ninguém mais sabe o que alguém está pensando em um determinado momento. Isso explica por que às vezes pessoas próximas podem nos surpreender com suas ações. O inimigo não tem acesso aos nossos pensamentos. Ele pode apenas interferir, se aproveitando das nossas fraquezas, observando nossas palavras, ações, olhares e comportamentos nos momentos difíceis das nossas vidas. Ele nos observa, mas não tem acesso aos nossos pensamentos íntimos. Somente o espírito humano, que é a própria mente,
e Deus tem esse conhecimento interior. Na última parte do versículo, é afirmado que ninguém além do Espírito de Deus pode conhecer as coisas de Deus. Esse versículo deixa bem claro que ninguém pode saber as coisas de Deus, onde somente o Espírito de Deus tem acesso às coisas de Deus. Podemos concluir que se eu quero conhecer a Deus, se eu quero saber as coisas de Deus e fazer a sua vontade, eu preciso ter o Espírito de Deus. Ou seja, eu preciso ter a mente de Deus. Espírito significa inteligência e santo significa separado. Logo, tendo o Espírito de Deus, você passa a ter uma inteligência separada, uma inteligência que pensa diferente do que o mundo pensa. Você não vai viver na injustiça e nem conviver fazendo coisas erradas, você vai viver de forma separada. As pessoas não sabem o significado da palavra santo e vivem falando por aí de modo debochado, dizendo: olha lá o santinho. Na verdade, elas estão dizendo: olha lá o separado, pois a pessoa não se enquadra nas coisas desse mundo. Uma vez a pessoa cheia do Espírito Santo, ela passa a ter a direção do próprio Deus. O próprio Espírito Santo vai te dizer como devem ser as suas escolhas, suas atitudes e suas reações. Quem não tem o Espírito Santo é conduzido pelo espírito humano. E é por isso que às vezes vemos noticiários de pessoas fazendo coisas absurdas, pois elas pensam com o espírito humano e são sujeitas às tentações desse mundo, pois não tem um filtro dentro de si que as limite, não tem a forma de pensar que vem do alto, não tem a lucidez espiritual. Por isso, logo após a pessoa ser batizada nas águas, ela tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, pois é muito difícil agir nesse mundo em concordância com Deus sem ter o poder de pensar de Deus. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, é como se houvesse uma fusão do espírito humano com o Espírito de Deus. A mente da pessoa se funde com a mente de Deus. A partir daí, Deus passa a ter um canal com o ser humano, passa a ter uma ligação, um link, pelo qual ele vai inspirando e orientando. Então, estar cheio do Espírito Santo é estar sendo controlado pelos pensamentos de Deus. Amém? Às vezes, as pessoas são admiradoras de um artista famoso ou são torcedores fanáticos de um time, seguidores de influenciadores em todas as redes sociais e absorve seus comportamentos e modos de agir. Nesse caso, elas estão internalizando o espírito daquilo que idolatram e buscam com todo o coração. Sua mente começa a ser moldada pelos conteúdos que consomem, chegando até a alterar sua aparência para se adequar ao estilo daquilo que seguem. Muitas vezes, esses artistas famosos e influenciadores podem até estar sendo usados pelo inimigo para influenciar e afastar as pessoas do Espírito de Deus. Da mesma forma, quando alguém recebe o Espírito Santo, ocorre uma transformação evidente em seu comportamento, como a abstenção de palavrões e o abandono de vícios como a pornografia ou malandragem se tornam visíveis. A pessoa passa a ter uma mente separada, resistindo às tentações do mundo, graças à influência direta do Espírito Santo, que a orienta interiormente para evitar a prática do mal. Agora, como podemos alcançar essa transformação? Como podemos ter a mente de Deus em nós? Essa é a questão crucial. A mente de Deus só pode ser alcançada através do Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é a própria mente de Deus. E como podemos receber o Espírito Santo? Para isso, é necessário colocar Deus como nosso principal ídolo, ter interesse nas coisas de Deus e na sua palavra. É preciso negar nossos próprios desejos, mesmo que isso seja difícil. A leitura regular da Bíblia é fundamental.
Ela não deve ser apenas um objeto de decoração em nossa casa, como Jesus disse no livro de João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que dá a vida. A carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. A vontade de Deus está disponível para você por meio da Bíblia. E ao ler a Bíblia, você absorve os pensamentos divinos e permite que o Espírito influencie sua mente, tornando-a viva com a palavra de Deus. Agora, reflita sobre o que tem ocupado a sua mente e espírito. Suas escolhas, as músicas que ouve, os convites que aceita e as pessoas com quem convive, tudo isso reflete o que você tem alimentado em sua mente. Será que essas influências te aproximam ou te afastam de Deus? Será que as pessoas ao seu redor aceitariam e apoiariam sua fé em Jesus ou seriam críticas e debochadas? Como reagiriam se você recusasse comportamentos como embriaguez ou relações fora do casamento? Muitas vezes, as pessoas desejam receber as bênçãos de Deus, mas não querem abandonar os padrões do mundo. Talvez você tenha perdido o interesse na leitura da Bíblia e até esteja substituindo a palavra de Deus por influências mundanas. É importante lembrar que aqueles que não têm o Espírito de Deus, ou seja, sua mentalidade e forma de pensar, não pertencem genuinamente a Ele, conforme escrito em Romanos capítulo 8, versículo 9. Vocês, porém, não estão debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Tudo aquilo que preenche sua mente exerce controle sobre você. Concorda? É por isso que vemos esse mundo em tumulto, pois tudo se trata de uma troca de influências. Observe como a sociedade geralmente se divide em grupos nos quais as mentalidades se alinham, onde há uma harmonia de pensamentos entre as pessoas, e a partir desse ponto, uma pessoa passa a influenciar a outra. Então, o que significa estar cheio do Espírito Santo? Significa estar repleto dos pensamentos de Deus. Isso implica que, ao internalizar os pensamentos de Deus, seu comportamento naturalmente muda. Consequentemente, você se distancia das pessoas que vivem sob as influências negativas desse mundo, como vícios, desonestidade, mentira, traição, enganos e entre outros comportamentos reprováveis por Deus. Diante disso, faz sentido o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 10, versículos 34 a 39. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Vim causar divisão entre pais e filhos, entre mães e filhas, entre sogras e noras. Aquele que ama seu pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não está disposto a carregar sua própria cruz e me seguir, não é digno de mim. Aquele que procura sua própria vida a perderá. Aquele que perde sua vida por minha causa a encontrará. Nessa passagem, Jesus afirma claramente que veio a esse mundo trazer a espada, que simboliza a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, para causar divisões entre as pessoas. Quando estamos cheios da palavra de Deus, ou seja, do Espírito de Deus, naturalmente nos afastamos dos valores e práticas desse mundo. Essa divisão se manifesta quando enfrentamos dificuldades na vida, tentações ou situações desafiadoras que exigem decisões importantes. Se estivermos cheios do Espírito Santo, ele influenciará nossas escolhas e reações, sempre garantindo a nossa vitória. Com a mente controlada pelo Espírito Santo, tomaremos as melhores decisões, moldando assim nosso futuro e garantindo nossa vitória nessa vida.
Embora enfrentemos muitas batalhas, podemos vencer com a ajuda de Deus, guiados não apenas para superar os desafios do mundo, mas também para alcançar a vida eterna com Jesus. Portanto, nossa maior necessidade é estar cheios do Espírito Santo, como a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. É essencial buscar ser cheio do Espírito Santo e, para isso, é necessário ansiar pelas coisas de Deus, falar com Ele diariamente e reduzir o tempo gasto em redes sociais e jogos de celular para dedicar-se à leitura da Palavra de Deus. Quando você se entrega à leitura da Bíblia, a palavra e seu significado espiritual o influenciam, capacitando-o a perdoar e a deixar de lado sentimentos como mágoa, tristeza e desânimo, porque o Espírito de Deus passa a habitar em você. No entanto, para alcançar essa plenitude espiritual, é crucial buscar a Deus de todo o coração, como afirmado em Jeremias capítulo 29, versículo 13. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Agora você já sabe o que fazer para receber o Espírito de Deus. Talvez até hoje você tenha enfrentado dificuldades porque tem sido guiado pelo espírito humano e pelas influências mundanas. Talvez suas escolhas de amizades ou lugares frequentados não tenham sido as melhores. Pare um pouco e pense. Considere se dedicar à busca espiritual através da entrega a Deus. Comprometa-se verdadeiramente, envolvendo-se profundamente na leitura e reflexão sobre as Escrituras Sagradas, mantendo uma prática regular de oração e gratidão, além de estabelecer uma comunicação constante com Deus. Eu sugiro que você se desafie a realizar esse compromisso por um período inicial de 7 dias, como um teste de sua fé e dedicação. Estou confiante de que você nunca mais será a mesma pessoa. Quando mudamos, tudo ao nosso redor muda. Busque a Deus, busque a salvação e sejam transformados para melhor. Um sinal da presença do Espírito Santo é o desejo de compartilhar a palavra de Deus com outros. Então peço a sua colaboração para compartilhar essa mensagem no grupo da família, não por mim, mas para ajudar outras pessoas a receberem essa mensagem. Tenho certeza de que será uma grande bênção para todos. Além disso, te convido a deixar nos comentários o que você achou desse vídeo, pois quanto mais interações positivas o vídeo receber, mais o YouTube irá promovê-lo, alcançando assim um público maior. Estamos combinados? Então, por hoje é isso. Obrigado por fazerem parte do nosso canal Fato Milenar. Que Deus abençoe a todos e comigo será. Até o próximo vídeo. Muitas pessoas têm conhecimento sobre Deus e Jesus, mas poucas são aquelas que buscam entender o Espírito Santo de Deus. Podemos dizer que a Bíblia é dividida em 3 partes. A primeira trata do início do mundo e da manifestação de Deus. A segunda aborda a vinda de Jesus, que morreu para nos salvar. E a terceira começa após a volta de Jesus para o céu, onde ele disse: Eu vou pedir ao Pai, e ele vai enviar outro Consolador para ficar com vocês para sempre. Esse é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e estará dentro de vocês. Podemos entender que, como estamos vivendo em um mundo após a morte de Jesus, estamos na terceira parte da Bíblia, o período do Espírito Santo.
Hoje, você entenderá o que é o Espírito e a importância de receber o Espírito Santo para sua vida e salvação. Antes de começarmos, te convido a deixar um like, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para que o YouTube o avise sempre que publicarmos um novo vídeo. Se você está curtindo o conteúdo e quer apoiar o canal, confira o link no primeiro comentário fixado para se tornar um membro. Combinado? Então, vamos começar. Até mesmo nosso Senhor Jesus, antes de iniciar seu ministério aqui na Terra, recebeu o Espírito Santo, como é revelado em Mateus capítulo 3, versículo 16, quando ele foi batizado e o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba. A importância do Espírito Santo é ressaltada em Lucas capítulo 24, versículo 49, onde Jesus instruiu seus discípulos a permanecerem em Jerusalém até serem revestidos com poder do alto. Assim, meus caros, podemos ver que é crucial para nós também buscarmos a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos ser capacitados a realizar os planos e propósitos que Deus tem para cada um de nós. Nesses poucos versículos, vemos a importância do Espírito Santo na ação de Deus aqui na Terra. Mas afinal, o que é o Espírito Santo? O que é estar cheio do Espírito Santo? Para você entender o que é ter o Espírito Santo, primeiro você tem que entender o significado da palavra Espírito. Vamos ver o que significa a palavra Espírito no dicionário. De acordo com dicionários comuns da língua portuguesa, o termo espírito pode ser definido de várias maneiras, incluindo alma ou essência imaterial de um ser humano, força vital ou energia que anima os seres vivos, mente, alma ou consciência. Essas são algumas definições da palavra espírito encontradas no dicionário. Quando nos referimos ao espírito, estamos falando do pensamento, da parte imaterial ou incorpórea que guia o ser humano. O espírito é a inteligência humana. Agora vamos examinar o que a Bíblia diz sobre o espírito. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 está escrito: Porque quem entre os homens conhece os pensamentos do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Esse versículo mostra que somente a própria mente de alguém pode verdadeiramente conhecê-la. Se o espírito do homem é a sua mente, então quem mais além da própria pessoa pode conhecer e compreender seus pensamentos? Ninguém além dela mesma tem acesso à sua mente. Nem mesmo o diabo pode acessar os pensamentos de alguém. Da mesma forma, nem mesmo aquelas pessoas mais próximas e íntimas podem compreender completamente a mente de outra pessoa, pois somente Deus, que é o Criador de tudo, tem esse conhecimento. Exceto por Deus, ninguém mais sabe o que alguém está pensando em um determinado momento. Isso explica por que às vezes pessoas próximas podem nos surpreender com suas ações. O inimigo não tem acesso aos nossos pensamentos. Ele pode apenas interferir, se aproveitando das nossas fraquezas, observando nossas palavras, ações, olhares e comportamentos nos momentos difíceis das nossas vidas. Ele nos observa, mas não tem acesso aos nossos pensamentos íntimos. Somente o espírito humano, que é a própria mente, e Deus tem esse conhecimento interior. Na última parte do versículo, é afirmado que ninguém além do Espírito de Deus pode conhecer as coisas de Deus. Esse versículo deixa bem claro que ninguém pode saber as coisas de Deus, onde somente o Espírito de Deus tem acesso às coisas de Deus. Podemos concluir que se eu quero conhecer a Deus, se eu quero saber as coisas de Deus e fazer a sua vontade, eu preciso ter o Espírito de Deus.
Ou seja, eu preciso ter a mente de Deus. Espírito significa inteligência e santo significa separado. Logo, tendo o Espírito de Deus, você passa a ter uma inteligência separada, uma inteligência que pensa diferente do que o mundo pensa. Você não vai viver na injustiça e nem conviver fazendo coisas erradas, você vai viver de forma separada. As pessoas não sabem o significado da palavra santo e vivem falando por aí de modo debochado, dizendo: olha lá o santinho. Na verdade, elas estão dizendo: olha lá o separado, pois a pessoa não se enquadra nas coisas desse mundo. Uma vez a pessoa cheia do Espírito Santo, ela passa a ter a direção do próprio Deus. O próprio Espírito Santo vai te dizer como devem ser as suas escolhas, suas atitudes e suas reações. Quem não tem o Espírito Santo é conduzido pelo espírito humano. E é por isso que às vezes vemos noticiários de pessoas fazendo coisas absurdas, pois elas pensam com o espírito humano e são sujeitas às tentações desse mundo, pois não tem um filtro dentro de si que as limite, não tem a forma de pensar que vem do alto, não tem a lucidez espiritual. Por isso, logo após a pessoa ser batizada nas águas, ela tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, pois é muito difícil agir nesse mundo em concordância com Deus sem ter o poder de pensar de Deus. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, é como se houvesse uma fusão do espírito humano com o Espírito de Deus. A mente da pessoa se funde com a mente de Deus. A partir daí, Deus passa a ter um canal com o ser humano, passa a ter uma ligação, um link, pelo qual ele vai inspirando e orientando. Então, estar cheio do Espírito Santo é estar sendo controlado pelos pensamentos de Deus. Amém? Às vezes, as pessoas são admiradoras de um artista famoso ou são torcedores fanáticos de um time, seguidores de influenciadores em todas as redes sociais e absorve seus comportamentos e modos de agir. Nesse caso, elas estão internalizando o espírito daquilo que idolatram e buscam com todo o coração. Sua mente começa a ser moldada pelos conteúdos que consomem, chegando até a alterar sua aparência para se adequar ao estilo daquilo que seguem. Muitas vezes, esses artistas famosos e influenciadores podem até estar sendo usados pelo inimigo para influenciar e afastar as pessoas do Espírito de Deus. Da mesma forma, quando alguém recebe o Espírito Santo, ocorre uma transformação evidente em seu comportamento, como a abstenção de palavrões e o abandono de vícios como a pornografia ou malandragem se tornam visíveis. A pessoa passa a ter uma mente separada, resistindo às tentações do mundo, graças à influência direta do Espírito Santo, que a orienta interiormente para evitar a prática do mal. Agora, como podemos alcançar essa transformação? Como podemos ter a mente de Deus em nós? Essa é a questão crucial. A mente de Deus só pode ser alcançada através do Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é a própria mente de Deus. E como podemos receber o Espírito Santo? Para isso, é necessário colocar Deus como nosso principal ídolo, ter interesse nas coisas de Deus e na sua palavra. É preciso negar nossos próprios desejos, mesmo que isso seja difícil. A leitura regular da Bíblia é fundamental. Ela não deve ser apenas um objeto de decoração em nossa casa. Como Jesus disse no livro de João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que dá a vida. A carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. A vontade de Deus está disponível para você por meio da Bíblia. E ao ler a Bíblia, você absorve os pensamentos divinos e permite que o Espírito influencie sua mente, tornando-a viva com a palavra de Deus.
Agora, reflita sobre o que tem ocupado a sua mente e espírito. Suas escolhas, as músicas que ouve, os convites que aceita e as pessoas com quem convive, tudo isso reflete o que você tem alimentado em sua mente. Será que essas influências te aproximam ou te afastam de Deus? Será que as pessoas ao seu redor aceitariam e apoiariam sua fé em Jesus ou seriam críticas e debochadas? Como reagiriam se você recusasse comportamentos como embriaguez ou relações fora do casamento? Muitas vezes, as pessoas desejam receber as bênçãos de Deus, mas não querem abandonar os padrões do mundo. Talvez você tenha perdido o interesse na leitura da Bíblia e até esteja substituindo a palavra de Deus por influências mundanas. É importante lembrar que aqueles que não têm o Espírito de Deus, ou seja, sua mentalidade e forma de pensar, não pertencem genuinamente a Ele, conforme escrito em Romanos capítulo 8, versículo 9. Vocês, porém, não estão debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Tudo aquilo que preenche sua mente exerce controle sobre você. Concorda? É por isso que vemos esse mundo em tumulto, pois tudo se trata de uma troca de influências. Observe como a sociedade geralmente se divide em grupos nos quais as mentalidades se alinham, onde há uma harmonia de pensamentos entre as pessoas, e a partir desse ponto, uma pessoa passa a influenciar a outra. Então, o que significa estar cheio do Espírito Santo? Significa estar repleto dos pensamentos de Deus. Isso implica que, ao internalizar os pensamentos de Deus, seu comportamento naturalmente muda. Consequentemente, você se distancia das pessoas que vivem sob as influências negativas desse mundo, como vícios, desonestidade, mentira, traição, enganos e entre outros comportamentos reprováveis por Deus. Diante disso, faz sentido o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 10, versículos 34 a 39. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Vim causar divisão entre pais e filhos, entre mães e filhas, entre sogras e noras. Aquele que ama seu pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não está disposto a carregar sua própria cruz e me seguir, não é digno de mim. Aquele que procura sua própria vida a perderá. Aquele que perde sua vida por minha causa a encontrará. Nessa passagem, Jesus afirma claramente que veio a esse mundo trazer a espada, que simboliza a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, para causar divisões entre as pessoas. Quando estamos cheios da palavra de Deus, ou seja, do Espírito de Deus, naturalmente nos afastamos dos valores e práticas desse mundo. Essa divisão se manifesta quando enfrentamos dificuldades na vida, tentações ou situações desafiadoras que exigem decisões importantes. Se estivermos cheios do Espírito Santo, ele influenciará nossas escolhas e reações, sempre garantindo a nossa vitória. Com a mente controlada pelo Espírito Santo, tomaremos as melhores decisões, moldando assim nosso futuro e garantindo nossa vitória nessa vida. Embora enfrentemos muitas batalhas, podemos vencer com a ajuda de Deus, guiados não apenas para superar os desafios do mundo, mas também para alcançar a vida eterna com Jesus. Portanto, nossa maior necessidade é estar cheios do Espírito Santo, como a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. É essencial buscar ser cheio do Espírito Santo e, para isso,
É necessário ansiar pelas coisas de Deus, falar com Ele diariamente e reduzir o tempo gasto em redes sociais e jogos de celular para dedicar-se à leitura.